Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über diese deutsche, brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa hoje mais um programa Unsere Familien, sobre essa nossa história, essa nossa cultura teuto-gaúcha, teuto-brasileira, e com muita alegria contamos hoje com a presença do pesquisador, genealogista, Sr. Guido Scherer, da cidade de Harmonia no Vale do Caí. É alegria que é tê-lo aqui hoje, Guido. E, Guido Scherer, se o senhor puder começar contando a história da sua comunidade, da sua cidade, né, de Harmonia, um pouco do Vale do Caí, da imigração alemã envolvendo essa comunidade. Uma boa tarde, agradeço em estar aqui, falando sobre a colonização de Harmonia, pelas informações e pelos escritos que a gente possui. O fundador, o iniciador da colônia de Harmonia foi o Sr. Peter Kuhn. Nos idos de 1855, a partir de São José do Hortêncio, que ele veio a São Benedito, e lá ele iniciou a colonização da parte que toca hoje para Harmonia. Ele, da parte da direita do Arroio Salvador, ou Arroio de São Benedito, e na parte esquerda era o Sr. Heck de Tupandi. Peter Kuhn foi daí o idealizador, o primeiro colono, que adquiriu as terras, que ele depois as revendeu, do José Inácio Teixeira. Em 1855, por esta época, ele fez os diversos, ele loteou as várias áreas por colônias, e daí surgiu a Harmonia. E aí o pessoal normalmente indaga como é que surgiu o nome Harmonia. É que na época também, segundo escritos, a comunidade pequena, claro, naturalmente da época, se reunia em casas de família para as devidas orações, encontros, festividades, tudo pequeno em razão de ter pouco povo. E aí, com cantorias e outras atividades, surgiu o nome Harmonia. Tem muito a dizer com alegria, com festividade, e assim continuou até o presente momento, o nome de Harmonia. Então, o início por volta de 1855. E os primeiros moradores, boa parte deles também eram de Hortêncio, não é? Sem dúvida. Todos eles, a maioria era de Hortêncio, porque a propriedade do José Inácio Teixeira, segundo escritos também, ele tinha a fazenda dele, o início era Parecia Novo. Claro que do lado direito do Rio Caí, até na encosta, vamos dizer, Tupandi, linha Júlio de Castilhos, hoje linha Bonita Baixa, depois segue para linha Bonita Alta, Salvador do Sul. Isso tudo era pertencente à família do José Inácio Teixeira. E ele que revendeu, ele que saiu depois daquela região e permaneceu mais por Parecia Novo. E aí os alemães que vieram de Hortêncio, diversas famílias, se estabeleceram. Então, São Benedito, Linha Bonita e mais depois, na região ali de Harmonia, onde é hoje a sede do município. E esses imigrantes, muitos também vieram diretamente da Alemanha para a Harmonia. Sim. O Peter Kuhn era alemão e era casado com Margareta Schuh.
eles eram naturais da Alemanha, sim, sem dúvida. E seus antepassados, que famílias que fizeram também esse movimento para Hortêncio, para o Vale do Caí, e depois para a Harmonia? Eu sou descendente do Peter Kuhn, eu sou da 5ª geração. Peter Kuhn, casado com Margareta Schuh, aí o João Kuhn era casado com Anna Junges, o Anna Bach, eu não tenho bem presente também, mas daí depois eu era a Anna Fritzen, a Anna Kuhn, casada com Peter Fritzen, e aí a minha mãe, Maria Albana Fritzen, casada com Scherer, e eu daí, Guido, no caso da 5ª geração do Peter. Outros tantos que ficaram também, ou que vieram de Hortêncio para aquela região. Bem, as pesquisas que você realiza, seu Guido, na área de história, mas também muito na área de genealogia, muitas das famílias da qual você descende e de outras famílias ali próximas. Muitos desses registros foram escritos em língua alemã, né, ou depois em português, mas com uma caligrafia um pouco... entre esses registros tem uma presença muito grande dos padres jesuítas, né, que atenderam em Hortêncio e nas outras comunidades. Né? Como que é o teu trabalho de pesquisa, de busca desse material? O início, realmente, São José do Hortêncio, e era feita a movimentação das comunidades pelos padres jesuítas. Eles inicialmente saíram de Hortêncio, e aí Alto Feliz, comunidade de Santo Ignácio de Feliz, São Salvador, que é a atual Tupandi, e ali daí se criaram outras comunidades posteriormente, mas as primeiras eram São José do Hortêncio, Alto Feliz e São Salvador, Tupandi, hoje. E aí todas as anotações existentes estão lançadas nos livros da igreja em português, só que os padres, todos eles eram alemães, alguns suíços e outras comunidades, no caso, e aí a escrita deles é difícil, às vezes, de ajustar, de saber quem era quem. Mas, com o passar do tempo, investigando, procurando, pesquisando, o camarada tem como destrinchar, saber, definir quem era quem. E de maneiras que o meu pai, os meus Scherer, são naturais do Alto Feliz. Eles se radicaram ali e eu comecei a pesquisar mais, que eu me interessei mais, foi a partir de dezembro de 1995. Teve a presença lá em casa do que hoje, do padre Odilo Pedro Scherer. Sim, hoje Dom Odilo. Agora é Dom Odilo, sim, arcebispo e cardeal de São Paulo. Então ele no dia 15 de dezembro veio procurar o meu pai, junto com uma prima de Porto Alegre, Terezinha Scherer Bacas, para saber dados a respeito dos Scherer, porque o Dom Odilo é nascido na linha São Francisco de Cerro Largo, mas os pais dele eram naturais, nascidos em Alto Feliz. O avô dele, tudo de Alto Feliz. E aí, o pai dele era o Franz Scherer, casado com Bergmann, que vem a ser tem parentesco com o Dom Bergmann Jacinto, bispo de Pelotas. Ele nos procurou porque ele estava tentando ajustar, ele tinha muitos elementos, mas faltavam outros tantos. E a ideia dele, e depois nós partimos para um encontro dos Scherer em 1998, mês de janeiro, em Alto Feliz, porque era a origem, a primeira sede dos Scherer, a partir daquele lugar que começaram a
se mudar para outras comunidades. E essa outra, inicialmente, era a linha São Francisco em Cerro Largo, e estes daí, outros Scherer, outros tantos, saíram da linha São Francisco em direção ao Paraná nos anos 50, 52. Aí se radicaram na comunidade de Dois Irmãos em Toledo. É interessante o processo migratório, sim, né? Sim, Primeiro sim. entre o Vale do Caí, depois sim. Missões e lá para cima sem Santa dúvida. Catarina e Paraná. Todas essas ramificações ou essas alterações de endereço, vamos dizer assim, é bastante interessante e quase que a maioria do pessoal que se mudou fez esse trajeto, pelo menos a partir de Alto Feliz. Claro que saíram de lá para outras comunidades, mas uma boa porcentagem seguiram para a região de Cerro Largo em razão dos padres jesuítas, também por causa do Volksverein, que eles foram os fundadores de Cerro Largo, por volta de 1912, talvez um pouco antes, mas a referência que se tem era 1912. Diversos padres que fundaram Cerro Largo, e aí eles, a partir de Alto Feliz, que tinha o vigário, por exemplo, que era padre jesuíta, a partir de São José do Hortêncio, eles guiaram, ou eles informaram, ó, lá existem colônias novas, férteis, boas de se ocupar, e aí eles fizeram esse caminho, saindo de Alto Feliz em direção a Cerro Largo e região. Lembrando, seu Guido, que em 1898 houve inclusive um congresso em harmonia. Primeiro congresso, sem dúvida. Para debater essas questões. Sim, essas questões. 1898, o primeiro congresso de colonos católicos, acredito, e que devam ter outros, talvez evangélicos, que tinha muitos na época na nossa região, mas em direção a São Sebastião do Caí. Então houve esse encontro de padres e palestrantes, isso foi em 1898. Primeiro encontro, seguiram-se outros tantos, inclusive na harmonia fizeram outro encontro nos anos de 1961, 2, me parece. Mas já com outra visão, com outras informações, já estava meio que concluindo o processo migratório. O processo já estava mais em final não tinha mais como. E aí um dos últimos foi ali por harmonia de novo, claro, outros também, mas menos, e aos poucos foi terminando esses congressos, não existia mais. Guido, o senhor pesquisou muito nos livros da igreja, pesquisa muito nos livros da igreja, mas é importante a gente destacar que em determinado período boa parte desses registros ficaram online por causa, inclusive, da Igreja dos Mormons, né? Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que é uma igreja que se dedica muito à genealogia. Se o senhor puder também nos destacar isso, porque a gente sabe do quanto o senhor pesquisa, mas o quanto também folhear digitalmente, digamos, otimiza o trabalho realizado. Eu detectei essa página, não me recordo como é que foi o início, só que tem o registro feito pelos Mormons a partir da diocese de Porto Alegre, comunidade católica. Muitos perguntam a respeito da religião evangélica. O que eu tenho condições, ou que está na internet, é da Igreja Católica, fácil de pesquisar, tem o site lá do Family Search, que é dos Mormons, é fácil para quem quiser olhar. Tem todas as comunidades paroquiais da Diocese de Porto Alegre, abrangendo, por exemplo, todas as paróquias de Porto Alegre, e aí se estende automaticamente para o interior. São Leopoldo, Novo Hamburgo, Santa Cruz, Triunfo no início, Capela de Santana, que era Azevedo. Então, às vezes, até no início,
para detectar, para descobrir estas paróquias foi uma dificuldade também, até que o camarada se acha dentro desse arquivo, porque é um arquivo muito extenso, mas com o tempo a gente começa a descobrir melhor. E é fácil, quem quiser pode utilizar, está liberado. Naturalmente deve ser feito um cadastro. É gratuito, sem custo nenhum, rapidinho, que o pessoal aceita, daí para você poder pesquisar. É o que eu estou fazendo hoje. Então, daqui a pouco o camarada pesquisa um determinado sobrenome e não se atém aos que estão acompanhando essa família. Daqui a pouco o camarada tem que retornar, abrir os livros novamente, para ver se detecta mais dados, mais elementos. E é o que eu estou fazendo atualmente, né? Desde que alguém precisa, ou cada vez é uma novidade a mais. Se esquece de algum nome hoje, eu faço pesquisas também em cemitério, eu vou seguidas vezes, aí se vai uma vez, Anota. retira, faz anotação de alguns nomes que chamam a atenção, daqui a pouco você volta para outros nomes que aparecem no meio do caminho, alguém pesquisa, alguém procura e a gente vai lá novamente e anota mais dados. Eu tenho um arquivo por ordem alfabética de diversos nomes. Se alguém precisar, eu estou disponível, só procurar. Eu tenho repassado, também não tem custo, porque é o que eu gosto de fazer. Interessante, como o senhor já me mostrou várias vezes, que o senhor lista sobrenome por sobrenome. Então fica até mais fácil de pesquisar, né? Porque a gente puxa ali o arquivo do seu Guido, tá? Está tudo ali descrito. Mas, seu Guido, o que é mais difícil para o senhor, muitas vezes, na pesquisa? A descendência ou a ascendência de uma família, né? Os pais, avós, bisavós ou os descendentes aí que foram a outras regiões? A descendência, mas em razão das datas, porque nessas pesquisas, nesses livros que os mormons disponibilizaram a partir da igreja, eles têm até determinada data lançados. Então nem todos os livros, por exemplo, têm nomes que a gente procura, eles iniciam por São José do Hortêncio, por São Leopoldo, ou Ivoti e Dois Irmãos. Já me ocorreu determinado nome, Felipe tal, apareceu, consegui detectar, descobri o nome com o sobrenome, e daqui a pouco esse mesmo cidadão está sepultado lá em Cerro Largo, naquela região das Missões. Então, tem-se o início dele, dependendo da data. Agora, o matrimônio, falecimento, dependendo da época local, não se consegue, porque até determinada data é que existem os lançamentos. Naturalmente, também, se o senhor vai num cemitério, o senhor consegue fechar a data de nascimento, talvez o matrimônio, com a esposa, sepultados na mesma sepultura. Já me ocorreu várias vezes de ter o nome e não tem mais nenhum registro. Daqui a pouco, dependendo do cemitério, aparece lá. Nascimento tal, fechou com a sepultura. Claro que sempre há uma diferença de datas em razão do cartório do registro civil. É um quebra-cabeça. Mais complicado também. Mas existe a facilidade de se conseguir e bastante interessante essas pesquisas. Porque aí vai montando uma peça. Sim, o registro, sim. O outro registro, a lápide, né, como o senhor disse, do casal, da mulher, do homem. Seu Guido, isso a gente percebe também, além do seu entusiasmo em falar da genealogia, da história e fazer essa pesquisa, você participa muito dos encontros de família. Se o senhor puder também nos destacar, né, de alguns, ou assim, dessa oportunidade das pessoas, elas se reunirem, lembrarem, mas também, com certeza, o senhor num encontro de família, passa um dado para uma informação para o outro, uma informação para o outro. Como é, assim,
essa vivência? Então, em 1995, quando o padre na época, Dom Odílio, nos procurou, foi o início daí para nós fazermos um encontro dos Scherer. E aí vai se procurar quem é quem. O Dom Odílio tinha também, na época, já feito um levantamento, e quem auxiliou ele, vou mencionar o nome dele, que o senhor também conheceu, que era o Lerman, professor Benno Lerman. Ele que fez o início, inclusive pesquisando dados na Alemanha, e ele transcreveu isso, fez a montagem da genealogia a partir de Peter Scherer e da Bacchus, era o sobrenome. Então, a partir daquilo, nós só precisávamos pesquisar os nossos familiares. E aí já se tinha uma perspectiva, já sabia quem era quem, e aí se iniciou esse levantamento dos Scherer. E, ao natural também, daqui a pouco apareceu família Braun, porque eu sou casado com Dona Carmen Cecília Braun, e já entrou na jogada a família Braun. Fritzen, que é da parte da minha mãe, ainda não se tem encontro, já houve, da família Fritzen, mas não da nossa árvore. E de maneiras que a gente tem participado de outras festividades, outras festas. Dos Scherer, nós já temos, acredito que o 10º encontro, 10º vai sair agora em janeiro em Toledo. Está previsto para ocorrer. Esses encontros são realizados em cidades diferentes, em regiões diferentes, porque a família se espalhou, porque a família se expandiu. Sim, a família Scherer, por exemplo, em razão dessa mudança para a região das missões, o primeiro foi Alto Feliz, óbvio, que era o pessoal todos, a maioria era natural da Alto Feliz. Posteriormente, saiu em Cerro Largo, e aí para Toledo, já houve em Capitão Leone das Marques, Paraná, perto de Chapecó, aliás, de Cascavel, 70, 80 quilômetros. Capitão Leone das Marques. Já houve uma em Santa Rita e Santa Rosa del Mondaí, no Paraguai. E aí encerrou onde não havia sido feito nenhum, e agora nós começamos de novo. Alto Feliz já saiu, Cerro Largo saiu, e agora em 2019, e está marcado inicialmente para janeiro do ano que vem, em Toledo. Mas a situação atual que estamos enfrentando ainda não está confirmado realmente. E da família Braun também se fez a mesma estrutura, foi na Feliz. Participamos de alguns juntos. Sim, inclusive. Essa foi em Bom Princípio a última. Estava marcada agora para o mês de outubro, na cidade de André da Rocha, perto de Nova Prata, mas não houve possibilidade em razão dessa situação que nós estamos enfrentando. Transferido sem data marcada, vamos aguardar. Mas era dos Braun também. Braun já saiu na Feliz, já saiu em Maravilha, Santa Catarina, em Estrela, já saiu. Estrela não, ainda não. Não, mas no interior de Estrela, naquela comunidade. Glória, comunidade Glória, que é de Estrela, óbvio. E já saiu também em Santa Rosa. Santa Rosa também. E aguardamos agora, vamos ver, próximo era para ser, não saiu, estamos aguardando, daí vamos passar essa temporada aí da pandemia para ver o que vai se resolver. Mas nós, um outro detalhe é que da família Scherer nós fizemos de 3 em 3 anos. E dos Braun de 2 em 2. Sim. Então esse é um diferencial que de comum acordo se ajustou isso aí. Seu Guido, como nós estamos aí com o tempo, né, terminando, eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais sobre a importância de a gente estudar as famílias, a genealogia e a história. É muito gratificante essa história das famílias, a participação que a gente tem, que eu tenho,
que inicialmente, quando mais novo, hoje nós já estamos com uma certa quilometragem, dá para se dizer, e então a gente não se interessava muito. A partir do contato feito por Dom Odilo, a gente começou a se interessar. Não havia mais tanto compromisso de trabalho, aquela coisa toda, e a gente pôde se dedicar mais a esse tipo de pesquisa. É sem dúvida muito bom, vamos dizer, bonito também, essa participação e esse aglomerado de parentes. Eu há poucos dias também fui num aniversário de 100 anos de um primo de meu pai, na linha São Francisco, em Cerro Largo, e se mantém essa amizade, esse contato sempre, desde o primeiro momento. Então, aniversário de 100 anos, eu participei, e é um mini encontro do Xero, claro, outras famílias também, mas é interessante, já participei dos Kuhn também, encontro lá de picada café, mas mais de olheiro. Sim. Mas é bom, sem dúvida, é ótimo essa participação que a gente tem. Aguardamos os próximos encontros para continuar essa atividade que a gente tem hoje, né? Obrigado, seu Guido, pela sua participação aqui no nosso programa Unsere Familien, e a todas e a todos, vocês possam acompanhar, continuar acompanhando aqui na Vale TV, no canal 14 da NET, e também pelo YouTube, pelo Facebook e pela nossa página na internet.